transbordado na vida de cada um de vocês. Mas eu também queria dizer que eu, que não sou membro da comunhão cristã, também tenho muito para celebrar, porque essa porta que Deus tem aberto através da vida de vocês, tem sido uma porta de Deus para a nossa nação já por muitos anos, não é? Muitas coisas preciosas que Deus trouxe para o Brasil, trouxe através da vida de vocês, do apóstolo Arles, da pastora Lilian, amém? E aqui, eu e a minha esposa Carla, a gente veio para celebrar isso contigo, para dizer, bendito é o nome do Senhor, por aquilo que Deus tem feito através da tua vida, através dessa porta de Deus para a nação brasileira, amém? Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra a respeito de um personagem bíblico que, curiosamente, a Bíblia fala muito pouco dele, mas alguém que tem muito para nos ensinar, porque ele é uma pessoa bastante parecida comigo e com você, amém? É um discípulo de Jesus, uma pessoa que acredita e acreditou que Deus poderia usá-lo para fazer coisas inimagináveis, para através da vida dele, pessoas serem alcançadas pelo amor de Deus. Esse homem se chama Ananias, e se você puder me acompanhar na leitura da Bíblia, queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, para que a gente pudesse ler juntos um pouquinho sobre o Ananias. A história dele começa quando Saulo, amém? Eu me chamo Paulo de Tarso. O meu nome foi dado pelos meus pais em homenagem ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos não-judeus, não é? Que Deus usou para alcançar hoje aqui os confins da terra, as nossas famílias. E na conversão de Paulo, esse homem chamado Ananias foi alguém muito importante. Eu queria ler contigo a respeito disso. É Atos capítulo 9, eu vou ler a partir do versículo 3, se você puder me acompanhar. Atos 9, a partir do versículo 3. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Paulo estava perdido, ele não conseguia entender direito o que estava acontecendo com ele. Ele teve esse encontro dramático com Jesus, não é? Fica cego, e ele precisa ser conduzido até aquela cidade onde ele estava indo para prender cristãos, para matá-los, porque ele acreditava no que fazia. E nesse meio tempo, eu vou continuar lendo a partir do versículo 10 agora. Deus desperta uma pessoa, essa pessoa se chama Ananias. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, respondeu ele: eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e procura em casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando, e viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome para os gentios, e os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre sofrer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me,
para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois, demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Amém? O que talvez me chama mais atenção nesse texto é que Ananias não era um apóstolo, não era um profeta, não era alguém famoso, e esses versículos que nós lemos é tudo o que a Bíblia fala desse homem. Não há outra citação bíblica a respeito desse Ananias. Ele cumpriu algo que Deus o comissionou para fazer, e depois que ele faz isso, ele desaparece. Ele era um discípulo de Jesus, alguém como você, alguém como eu, alguém que tem intimidade com Deus. E o nome de Ananias, não é? Essa palavra em hebraico, Anan e Yas, é uma junção, é uma expressão, porque a palavra Anan em hebraico quer dizer nuvem. E esse fonema Yah é um dos nomes pelos quais Deus foi conhecido na antiguidade. A Bíblia diz que Deus não se apresenta para Abraão, para Isaac e para Jacó pelo seu nome, mas como o Deus da aliança, ele se faz conhecido. Então, todas as vezes que nomes como Isaías, como Jeremias, esse som, esse fonema, o Iá, fala de Deus. Então a gente poderia traduzir ou entender o que os pais de Ananias desejaram quando marcaram esse homem com esse nome, de que Ananias pudesse ser a nuvem de Deus. E eu queria vasculhar um pouquinho mais contigo o que significa ser a nuvem de Deus. Há um texto em Êxodo, no capítulo 40, momento em que todo o santuário que Deus havia mandado construir no deserto, nós chamamos esse santuário de tabernáculo, ele estava pronto. Na hora que tudo o que Deus mandou que fosse feito estava completamente pronto, a nuvem da presença de Deus se manifestou ali. E todas as vezes a partir desse dia que o povo tinha que caminhar no deserto, a nuvem se levantava. Ela era como uma nuvem durante o dia e como uma coluna de fogo à noite. Vamos ler juntos. Êxodo 40, versículo 33 a 38. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O nome Ananias faz uma referência a esta nuvem, a essa manifestação visível da presença, do poder, da direção que Deus tinha para as pessoas naqueles dias, na antiguidade, quando eles estavam no deserto caminhando para a terra prometida. A ligação que eu quero fazer entre o nome de Ananias e esse momento histórico em que o povo era guiado por Deus através dessa nuvem, é que Deus, ainda hoje, quer levantar pessoas que sejam como nuvens, que sejam instrumentos de Deus para guiar pessoas que são preciosas, pessoas que talvez a gente nunca imaginou que tal pessoa pudesse se converter, mas talvez numa noite dessas, numa tarde dessas, Deus vai falar no teu coração: olha, vai em tal lugar, fala com tal pessoa, através da tua vida eu quero alcançá-lo, através da tua vida eu quero que ele seja conduzido até o meu coração, que ele entenda certas coisas. O que eu acho muito lindo nessa história é que Ananias, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus,
A ponto de Deus falar assim, Ananias, e ele responder, eis-me aqui, Senhor. Ele não confundiu aquela voz no meio da madrugada com a voz de qualquer pessoa. Ele sabia que era Deus. Alguém que tem intimidade com o Senhor. Alguém que não tem um título, alguém que não tem um pedigree, mas alguém que conhece a voz de Deus. A voz de Deus, ela é discernida por nós no decorrer dos nossos dias. Eu tenho uma filhinha, ela se chama Tikva. Tikva quer dizer esperança. E quando ela nasceu, ela foi colocada lá na mesa pelas enfermeiras e tínhamos uma orientação, olha, espera o nenê chorar, tem que fazer alguns procedimentos antes, não é? Fique perto da sua esposa e na hora que os enfermeiros chamarem, você vem. E ficamos lá esperando. Quando escutamos o chorinho, logo a enfermeira disse, vem papai. E aí eu cheguei perto dela, eu passei durante toda a gestação cantando na barriga da minha esposa. E eu passei o parto da Tikva cantando. E chegou a hora que eu ia ser pai. Porque as crianças, não é? Quando geradas, elas primeiro são geradas nas mães. E as mães têm aquele prazer todo de passar a mão na barriga e dizer que a criança mexeu. E o pai às vezes se contenta com uma mãozinha ali, uma cosquinha, alguma coisa, e ele só tem isso durante 9 meses. Mas o dia que ele pode ter a criança nas mãos, no dia que ele pode olhar para ela, ele pode dizer o que Deus disse para Jesus e o que eu disse para minha filha nessa hora. Na hora que eu cruzei o meu olhar com ela, eu disse assim, você é minha filha, eu hoje te gerei. Amém? Naquele dia, a Tikva não sabia que eu era o pai dela. Demorou muito tempo, eu tive que chacoalhar muito ela para dormir, dar mamadeira, trocar. Mas hoje, se 1000 homens chamarem a Tikva de filha, quando eu chamar, ela vai olhar para mim, porque eu sou o pai dela. Ela aprendeu a conhecer a minha voz. Conhecer a voz de Deus é um processo, não é? É você deixar ele te pegar no colo, ele andar contigo, ele te ensinar o caminho, e mais cedo ou mais tarde a voz dele vai ser inconfundível para você. O Ananias tinha esse tipo de intimidade. Ananias, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor espera de mim? E aí Deus pede algo para Ananias. Eu acho que Deus tem condições de pedir coisas a nós, não é verdade? Mas o Ananias era tão íntimo de Deus. E eu acredito que essa é a intimidade que você tem gozado do Pai. E se não tem, deve mergulhar nisso, porque é maravilhoso. Quando Ananias, nós lemos isso juntos. Quando Ananias ouve Deus falar assim, olha, vai lá na rua direita, porque eu quero que você alcance o Saulo. O Ananias bate boca com Deus. Como é que é, Senhor? O Senhor não está sabendo que esse cara veio aqui na nossa cidade para prender as pessoas que invocam o teu nome? O que é isso, Deus? O Senhor está certo disso mesmo? Que nível de intimidade é esse? Não é? A Bíblia diz que Deus não faz nada nesse mundo sem antes se comunicar, sem antes avisar os seus servos, os profetas. Mas entenda isso, o Ananias não tem um título de profeta aqui na frente, ele é um discípulo, ele é alguém que ama Jesus como você, amém? Alguém que Deus quer usar para alcançar os Paulos da nossa geração, amém? Talvez artistas, talvez políticos, talvez, sabe, profissionais que você olhando jamais possa imaginar que aquela pessoa está precisando tanto de Deus, que Deus tem que falar contigo para falar com essa pessoa. Você não vai ganhar de Deus. É melhor você ir logo falar com a pessoa. Amém? Mas Deus precisou ter uma conversa ali, bem de intimidade com Ananias, e disse assim, Ananias, calma, homem. Olha, esse Saulo aí vai aprender com quantos paus se faz uma arca de Noé. Ele vai sofrer por causa do meu nome. Quando Deus fala que o Paulo ia sofrer, o Ananias levanta e vai na hora, não discute mais. Vai sofrer? Vou lá. Amém, amados? O que Ananias faz com Paulo é algo tão simples, mas tão profundo, porque o Saulo não estava enxergando, e tem pessoas que foram escolhidas por Deus no ventre das suas mães, como eu e como você, e elas não estão conseguindo ver.
Há um clamor, há um choro, há um grito no coração delas. Há um buraco que elas não conseguem tapar com qualquer coisa. E esse grito, esse choro, esse clamor é por Deus. E Deus está dizendo, vai lá e avisa para ele que esse vazio que está dentro dele, dentro dela, só eu posso suprir, só eu posso sanar. Vai lá e diz isso para ela. Quando o Ananias chega, Deus também já tinha falado com Paulo. Deus também já estava dando sinais para que ele pudesse quebrar aquela dureza de coração. Eu quero que você saiba que Deus quer te mover como uma nuvem. Deus vai soprar e você vai, amém? Vai. Deixa Deus te levar. Mas não vá com medo, vá com segurança. Porque a obra de salvação, de transformação de vidas, é Deus que faz. Mas Ele quer poder contar com pessoas como você, que vão ser guiadas por Ele, que vão até lá. Amém? Acredita que sinais vão te acompanhar, porque você crê no Senhor. Quando Ananias chega, não é? Paulo já tinha tido uma visão, e Deus falou para Ananias, Ananias não tem problema de impor as mãos sobre Saulo, e de repente, como escamas, caem dos seus olhos. Havia uma prisão, ele não conseguia enxergar, ele estava preso na religião onde ele foi criado, e ele era o máximo na religião, ele era um rabino que aprendeu com o maior dos rabinos. Mas a sede de Paulo era por Deus, e Deus conhece o nosso coração, amém? E quer usar pessoas como eu e como você. Na mesa onde você está sentado, não é? Há uma cadeira para o facilitador, mas eu quero te dizer que lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua universidade, o facilitador é você, amém? É você que, guiado por Deus, pelo Espírito Santo, vai alcançar pessoas, vai trazer pessoas à comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Permita que nesses momentos de intimidade, que o Senhor tem permitido aqui na igreja, que você possa se inspirar, que você possa observar como um e como o outro tem feito. Sabe por quê? Porque Deus está treinando cada um de nós, porque nós temos um mundo para ganhar para o Senhor. Nós temos milhares de pessoas tão preciosas, tão amadas, tão queridas, não é? E que precisam ser alcançadas por esse amor que Deus tem derramado no teu coração. O processo de Deus com Paulo é o processo de Deus com as nossas vidas. O Ananias chega, as escamas caem dos seus olhos. O Ananias, quando impõe as mãos sobre Saulo, prestem atenção nisso, ele é cheio do Espírito Santo. Amém? O Ananias não tinha um título, não era uma pessoa famosa, mas o Espírito de Deus estava sobre ele. Você pode dizer assim, como um dia Jesus disse, e como todos aqueles que têm o Senhor hoje no coração podem dizer, o Espírito do Senhor Deus. Você pode repetir isso comigo? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém? Que Deus te sopre como uma nuvem, e que Deus te leve para alcançar essa pessoa que você está pensando nela agora. Amém? Esse pensamento não foi eu que pus aí, foi Deus. Então que o Senhor possa te levar, e que você com fé possa acreditar que os sinais, eles vão te seguir. Amém? Logo em seguida o Ananias conduz Saulo para que ele fosse batizado nas águas. Amém? Por último, o Ananias leva Paulo para que ele possa se alimentar. Paulo já não comia, já não bebia há dias, ele estava confuso. E esse processo do Espírito Santo, do batismo de arrependimento, amém? Do alimento, são coisas que Ananias, como você e como eu, podem dar para as pessoas. E é por isso que a gente está juntos hoje aqui, para celebrarmos Jesus à mesa, amém? Para celebrarmos tão grande salvação, para celebrarmos essa proximidade, essa intimidade. Quem come na nossa mesa são pessoas íntimas, não é? Eu não sei quantos relacionamentos que vocês têm com os judeus, mas quando você come na mesa de um judeu, quando um judeu te convida para celebrar o Pêssego ou para jantar na sua casa, ele está te dizendo, eu te reconheço como alguém da minha intimidade, amém? Celebre da intimidade com o judeu Jesus, amém? Celebre a mesa que o Pai tem preparado para você. E chame pessoas, convide pessoas. As pessoas estão esperando um convite para que possam sentar-se à mesa do Pai. Eu queria encerrar lendo um texto bíblico que agora Paulo escreve. Eu quero que você veja a identificação que Paulo faz
desse encontro que ele teve com Ananias, com a história contada lá no deserto. Abra a tua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, no capítulo 10. Você vai ver agora Paulo, que foi alcançado pela nuvem, falar da importância da nuvem. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o 4. Pois não quero, irmãos, o nosso apóstolo, o apóstolo dos não-judeus, diz para nós: eu não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E na nuvem e no mar, olhem a sequência, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Amém? Paulo está dizendo: o Ananias, a nuvem de Deus, impôs as mãos sobre mim, eu fui batizado no Espírito Santo. Ele me guiou pelas mãos, e eu fui batizado nas águas. Eu recebi alimento. Depois de dias sem me alimentar, eu fui alimentado. Todas essas coisas, as do Antigo Testamento, as da vida de Paulo, são usadas como um link para que a gente hoje possa entender o que Deus tem para nós. Amém? Você hoje é o Ananias, você hoje é a nuvem de Deus. Permita que Deus te conduza. Muitos, através da tua vida, através da tua oração, através da tua imposição de mãos, serão cheias do Espírito Santo de Deus. Através da tua vida elas vão dizer: eu quero me batizar nas águas, eu quero renunciar uma vida sem Deus, para experimentar essa novidade de vida que o Senhor sonhou para mim. Eu quero, me dá alimento, me dá pão, eu quero comer, por favor, me leve à mesa, leve essa pessoa à mesa do banquete, e você vai se alegrar, amém? Porque pessoas muito preciosas, que serão usadas por Deus, como talvez Deus usou Paulo e outros, serão frutos do teu trabalho, da tua confiança no Senhor. Amém? Se você puder, curva a tua cabeça. Eu queria fazer uma oração e agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo e te agradeço, Pai, por estar aqui com os meus irmãos e amigos, Senhor, e poder compartilhar a tua palavra. Senhor, a tua palavra ela é poderosa e a tua palavra é vivificada pelo teu Espírito Santo. Então agora, Pai querido, em cada mesa, Senhor, através da vida de cada Ananias, Senhor, eu uso esse nome como uma figura para os facilitadores nessa manhã. Senhor, que cada vida seja usada pelo teu Espírito. Senhor, o vento, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai, mas assim são aqueles que são guiados pelo teu Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, faz, Senhor, a tua vontade manifesta, conhecida aqui de nós, aqui no nosso meio. E que no nome de Jesus, pessoas hoje saiam daqui, da reunião da comunhão cristã, e possam ser instrumentos poderosos do Senhor, aonde o Senhor os espalhar, para onde o Senhor soprar, que a nuvem de Deus possa se mover, para alcançar pessoas tão preciosas, tão queridas, que o Senhor ama e que o Senhor quer alcançar. Eu abençoo no nome de Jesus, e a unção, Pai, que está nessa palavra, eu declaro sobre cada vida que está aqui, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe, foi uma honra, um prazer estar aqui contigo. Comunhão cristã, que a glória do Senhor esteja sempre sobre você. Amém.